Olá, eu sou o Léo Barbosa e hoje eu gostaria de falar com você sobre 4 perigos de depositar a nossa esperança na política ou em alguma agenda ou alguma ideologia político-partidária. O primeiro perigo no qual a gente incorre quando a gente deposita a esperança numa agenda política é que a gente acaba inevitavelmente abandonando a esperança no reino de Deus e abandonando também a lealdade, a submissão ao reinado de Cristo sobre a nossa vida. E o que eu vejo nas redes sociais, e eu tenho certeza que você também vê, é muito cristão empenhado o dia inteiro em eleger o seu candidato ou em pichar o candidato alheio, e eles fazem isso o tempo todo. Eles leem, compartilham, assistem vídeos, publicam vídeos, e eu fico pensando, como seria a realidade da igreja hoje se essas pessoas dedicassem metade do tempo que elas fazem divulgando uma agenda política ou fazendo propaganda do seu candidato predileto, se elas usassem esse tempo para proclamar o Evangelho, para anunciar a salvação em Jesus Cristo e para tornar o Evangelho conhecido por todos os seus amigos. O segundo perigo no qual a gente acaba incorrendo também é que a gente acaba se transformando numa paródia feia e mal acabada dos profetas do Antigo Testamento. E por que eu falo isso? Porque a maioria dos pastores, dos escritores, teólogos ou líderes religiosos que fica defendendo o dia inteiro o seu partido predileto, ou o seu político predileto, ou a sua agenda ideológica predileta na internet, no púlpito, ou na televisão, ou no rádio, a maioria desses pastores acaba se apresentando como herdeiros de um profetismo bíblico do Antigo Testamento. Os pastores mais alinhados às ideologias de esquerda, por exemplo, gostam de se apresentar como os profetas do Antigo Testamento que colocavam o dedo na cara de reis e de poderosos, denunciando a injustiça social impetrada pelas elites políticas e econômicas da sua época. Eles só se esquecem de dizer que esses mesmos profetas também denunciavam a imoralidade sexual e a idolatria, ou o paganismo, o sincretismo religioso. Eles só estão dispostos a irem com os profetas até a página 2. No que passar daí, o politicamente correto simplesmente os impede de continuar proclamando a lei de Deus conforme ela é apresentada em Deuteronômio, por exemplo. Esse era o discurso dos profetas do Antigo Testamento. E não dá para ir com os profetas só até 1/3 do caminho. Já os pastores que são mais alinhados a um discurso da direita, um discurso conservador, têm muito pouco a dizer contra a injustiça social, contra a exploração dos mais pobres, contra o enriquecimento ilícito, contra o acúmulo de riquezas sob a égide da desconsideração e do desprezo pelos mais pobres. Eles gostam de dizer, junto com os profetas do Antigo Testamento, eles gostam de proclamar suas denúncias contra a imoralidade sexual. Eles se apresentam como defensores da família, mesmo aqueles que não defendem a sua própria família e o seu próprio casamento. E eles são capazes de denunciar o sincretismo religioso, aqueles pastores mais reformados, são capazes de denunciar o paganismo e a idolatria da nação, mas eles também fazem a mesma coisa que os pastores alinhados à esquerda. Eles se apropriam do Antigo Testamento como uma caixa de bombons sortidos. É uma caixa na qual eles escolhem os bombons que lhes apetecem e desprezam aqueles que não é do interesse deles, aqueles que não são do interesse deles. O terceiro perigo que há em depositar a nossa esperança na política e numa agenda partidária é que a gente acaba invertendo a ordem de Deus, a ordem dos fatores no projeto que Deus tem para a humanidade. O que todas as ideologias políticas ou todas as agendas partidárias e os planos de governo têm em comum é que eles pretendem converter o Estado e então reformar o homem. Esse é o exato oposto do plano de redenção que a gente encontra na Escritura Sagrada. No plano de Deus e dentro do reino de Deus, a ideia é converter o homem e então, a partir de homens convertidos, reformar a sociedade e a partir de uma sociedade reformada ou transformada, reformar também o Estado. O quarto perigo de depositar a nossa esperança na política e oferecer a nossa lealdade a alguma ideologia político-partidária é que quando a gente faz isso, a gente acaba inevitavelmente também se associando com pessoas, com regimes, com ideologias
que odeiam a Deus, que desprezam a Deus, que são inimigas de Deus e da sua palavra e do Evangelho de Jesus Cristo. No século XX, o fascismo, o nazismo e o comunismo mataram milhões e milhões de pessoas. E sabe o que é mais trágico nisso tudo? Todos esses regimes sanguinários, do jeito que eles foram, eles encontraram apoio em lideranças religiosas, em pessoas que se diziam cristãs. E quando você se associa a esses regimes que estão baseados, que estão fundamentados em ideologias humanas, de homens e de mulheres que desprezavam e aborreciam a Deus, você está se tornando amigo de inimigos de Deus. E nunca é um bom negócio ter Deus como nosso inimigo.